Fala galera do Ouse, boa noite! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma live aqui no Ouse Saber. E aí galera, tudo bem? Vamos chegando todos, vamos chegando todas. Uma live hoje muito massa, continuando o nosso projeto Trajetória da Aprovação. Toda segunda-feira a gente conversa aqui com algum aprovado, algum ex-aluno ou ex-aluna do Ouse. E hoje a gente vai falar com um cara assim que é um cara que transmite uma energia muito boa, um cara que vocês vão ter a oportunidade de ver que é demonstra humildade no seu comportar, assim, a forma como ele se manifesta, a forma como ele conversa. Sempre foi uma pessoa que transmitiu assim para mim muita humildade, um cara super do bem, e que eu estou muito feliz porque ele recentemente tomou posse na sua tão sonhada carreira dos sonhos aí, a defensoria. Com E certeza. hoje é defensor público do estado do Maranhão, meu querido amigo Igor Ferreira. Grande Igor, se Yeah. apresenta aí para a galera enquanto eu coloco aqui Tudo bom, a nossa Felipe? live. Na verdade, eu que agradeço aí o convite, né, de para passar de aluno para agora poder participar aí com vocês aqui já na condição de defensor, né? E é muito bom, é uma honra também. A gente já está aí, já tem esses anos de caminhada também. E para quem não me conhece, eu me chamo Igor, eu sou atualmente defensor aqui no Maranhão, né, na minha terra, graças a Deus. E também fui defensor por pouco tempo em Rondônia. Passei lá em Rondônia uns 2 meses, já tive a sorte de ter sido chamado para cá. Muito bom, muito bom. Cara, então, eu ainda me esqueci desse detalhe, né? Que pro aprovado não é detalhe, muito menos quando toma posse, que é a DPE de Rondônia. Cara, então a primeira Sim, coisa que eu queria que você falasse para a galera que está nos assistindo aqui é o seguinte: quando você passou e quando tomou posse em cada um, para a gente começar a situar aqui a sua história, para depois a gente, como diriam os normais, fazer um mega flashback gigante e aí a gente começar lá do início da sua trajetória. Então conta aí, quando foi a aprovação e posse em Rondônia e Maranhão? em Rondônia, acredito que tenha sido já em 2018, mais ou menos, 2017, Aprovação. a aprovação. Aí eu fui nomeado agora em 2021, já em Rondônia. E também tive a sorte, aí, no Maranhão já foi em 2018, 2019, que acabou o concurso. E aí eu também fui nomeado em 2021, coincidentemente. Os outros, a pandemia deu uma atrasada aí nos concursos, né? Que veio aquela lei complementar que impediu a criação de cargos, né? Impediu o aumento de despesas, e aí tudo ficou muito travado, né? E aí, graças a Deus, também deu certo. Só que aí, digamos, é outra parte da história, né? Da aprovação até a nomeação é outra luta, né? E- Perfeito, perfeito. Essa é uma colheita que depende de um bom tempo, né? Para que ela venha a dar certo, né? Você planta, você sabe que vai colher, mas não sabe muito bem a hora, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, assim, foi uma aprovação 2018, aproximadamente uma aprovação 2019, e foi Isso, chamado para os dois, e tu chegou a tomar posse nos dois em 2021. Só que essa foi. história não começa em 2018 e 2019, né, Igor? E aí eu Começa um queria. pouquinho antes. Exatamente. Aí eu queria saber de ti o seguinte: quando tu começou a estudar, se já foi na faculdade e como foi o começo desse estudo para concurso? Vamos lá. Eu até tinha até falado para ti, assim, eu particularmente nunca achei que ia passar em concurso, né? Sério, tu falou Fazia. isso pra mim, eu não me lembro, não. Por que tu achava que nunca ia passar em concurso? É porque eu nunca fui também aquele aluno exemplar, né? Melhor aluno da sala ou de tudo. Eu sempre fui uma Eu pessoa baixo a muito. cabeça aqui porque eu vou anotando as coisas que tu vai falando para depois eu voltar, tá? Não é falta de respeito, não. Pode Não, falar. Nem tô tranquilo. olhando no WhatsApp, tá? Tô anotando aqui. E aí, né? Eu terminei faculdade, eu queria trabalhar lá. E aí eu já entrei no escritório. Depois que eu me formei, passei 2 anos advogando. E eu tinha estagiado na Defensoria Pública, fica com
com aquele gostinho assim, a carreira muito legal, o cargo, as atribuições. E aí eu sempre tive vontade, e até que a vida de advogado também é muito difícil, né? Assim, a gente tem que correr muito, e o estilo de vida é completamente diferente, né? Do estilo de vida de quem é funcionário público. E aí, depois de 2 anos também, trabalhando bastante, não, eu me decidi, não, realmente eu não quero ser advogado, eu Tu quero passou fazer quantos concurso anos público. advogando? 2 anos. Eu me formei em 2013 e advoguei até 2015, mais ou menos. Certo. E aí, e por incrível que pareça, o primeiro concurso que eu fiz foi o do Maranhão, de 2015. E aí Sim. a gente começa sem noção nenhuma, né? Eu me lembro que eu tinha feito, sei lá, 49, 50 questões, faltaram tipo umas 16 questões para nota de corte. Eu pensava, olha, como eu fiquei perto aqui da nota de corte, só faltavam 16. É coisa que a gente vai descobrir 16, depois, só 16, né? coisa que a gente vai brigar depois por uma ou duas questões, né? Quando começa a pegar. Isso aí Cara, eu fui. mas uma coisa aí me chamou a atenção. Tu disse, eu achei que nunca ia passar. Mas Isso. tu nunca achou que ia passar em 2013, quando tu se formou? Em É, 2015, quando tu resolveu estudar para concurso? Ou quando começou a fazer concurso? tudo junto, todas as Em opções. nenhum momento tu achou que ia passar em concurso. Isso. E aí eu fui vendo assim, né? Porque depois de um tempo eu fui vendo, né? A partir do que a gente vai estudando, vai ganhando mais experiência de vida, também a gente vai vendo que é possível que pessoas normais passam em concurso. Claro, cada um dentro da sua limitação, isso é uma coisa muito importante de se entender, de se compreender, e coisas que a maturidade vem trazendo depois, a maturidade do estudo, a maturidade da vida, de tudo, né? E aí a gente vai observando, né? A gente fica, pelo menos eu tinha essa imagem da faculdade, né? Que quem passava era simplesmente aquela pessoa que estudava, que lia o livro todo. A gente tem muita esse mito aí na cabeça, né? Ah, o cara, e prova de concurso também, sempre tem aquele que leu, né, o livro inteiro, o livro de constitucional inteiro, o livro de cara que sabe Zaffaroni de trás para frente, né? E aí depois a gente vai vendo com a experiência que não é bem assim, né? E aí vai vendo que sim, realmente algo possível. Eu me lembro também, ainda em 2015, eu fui fazer a prova em São Paulo. E eu vi o pessoal falando lá, eu estou na segunda etapa de não sei aonde. Pô, será que um dia eu vou estar numa segunda etapa, né? Me diz E uma coisa. Nessas provas que tu, 2015, tu começou a estudar para concurso. E aí já começou a fazer prova. Nessas isso, provas, tu já tinha estudado alguma coisa ou foi assim, praticamente simultâneo? Começou a estudar, começou a fazer prova. foi E assim, simultâneo. qual era a tua sensação? Eu queria entender o que passava na tua cabeça quando tu já antecipou que achava que estava perto, porque fez a primeira prova e ficava faltando 16 questões Só para a nota de 16 para corte. nota de cor. Mas, assim, em termos de conteúdo, imaginava que era muita coisa que tinha para estudar ou não tinha nem noção da quantidade de coisa que tinha para É, estudar? a gente pega o edital, né, e vê que é o mundo ali tudo, é praticamente a graduação inteira. E eu fui vendo também, a gente vai conversando com quem já tem experiência e vendo como a experiência de fazer prova ajuda nos estudos. Então, eu já fui conversando com os colegas e o pessoal, não, vai fazendo a prova porque é mais fácil a gente se basear pela prova do que propriamente pelo edital, né? Porque se você for estudar pelo edital, o edital todo, você não vai dar tempo necessariamente. As pessoas que passavam, que eu conheci, disseram, olha, eu nunca fechei um edital também na vida, né? Eu também não fechei para passar. E aí eu tive essa percepção também desde o começo que era importante fazer a prova, né? Porque você, na hora da prova, não é só o estudo, né? Não é só o conteúdo, mas tem desde a preparação da viagem, de uma preparação da revisão, o Uber que você às vezes combina no dia anterior com os colegas e tudo. E aí eu já fui pegando digamos assim, essa prática já nos concursos, né? Eu vou fazer até para eu ver como é que eu tava, né? E aí eu fiz os dois, foram bem próximos assim do outro, São Paulo e Maranhão. Maranhão era daqui, era em casa,
E aí eu resolvi também fazer São Paulo para pegar essa experiência aí de prova mesmo, de concurso, para ver como é que é o clima de concurso, a concorrência. E foi muito bom. Assim, eu continuei fazendo a mesma coisa. Sempre que possível, ia fazer as provas, né, para ter uma noção de como é que eu estava em relação aos outros, né, e o que que eu precisava melhorar com os erros da prova. E aí isso foi muito importante para a construção desse conteúdo de uma forma mais, digamos assim, objetiva, mais estratégica. Entendi, perfeitamente. Tô me sentindo Faustão, viu, Igor? Porque alguém disse aí, não corta o cara, não, não corta o cara, não. Eu digo, rapaz, eu devo estar igual o Faustão aqui, interrompendo o entrevistado. Mas o seguinte, 2015 começou a fazer as provas e aí ficou no primeiro, mesmo assim, tendo aquela primeira impressão de que estava perto, na verdade faltavam 16 questões e pelo que você deu a entender, depois foi descobrindo que esse caminho dessas 16 questões não era tão simples. Aí eu lhe Sim. pergunto, quando foi que tu se tocou que o caminho era mais difícil do que tu imaginou no primeiro momento? E quando foi que começou a dar certo, assim, ó, opa, agora estou realmente próximo da nota de corte da objetiva? Na verdade, eu comecei a perceber já nessa segunda para terceira prova, salvo engano, a outra que eu fiz foi a prova de Mato Grosso, acho que foi. E aí eu estudei muito, foram uns 6 meses, assim, 7 meses estudando, e aí eu vi que eu aumentei, assim, 4, 5 questões. Entre a Aí, primeira e a terceira prova, digamos assim, foram isso. 6 meses de estudo aí. Já era um estudo pesado ou era um estudo ainda Era um mais leve? estudo, não era um estudo mais pesado. Eu já tinha saído do escritório que estava trabalhando, mas também estava dedicando mais tempo ao estudo do que ao trabalho. E aí eu comecei a estudar mais pesado e foi muito no método de tentativa e erro, né? Às vezes estudava muito, aí no outro dia estava muito cansado, às vezes estudando pouco. Mas foi um período que eu me dediquei mais, e aí eu vi que a evolução foi muito pouca. Assim, eu cresci em 4 questões só, né? De uma Depois prova de para seis outra, meses. em 6 meses. E aí que eu fui vendo, realmente não é tão tão fácil quando eu estava imaginando, né? E 16 questões é muita coisa, né? De nota de corte não está nem perto aí. Então, E quando aí, foi que começou a dar certo? e aí eu comecei também me juntei com outras pessoas, com alguns amigos, né? Que também estavam estudando e tudo. E aí a gente começou a estudar, ver, pegar orientações de cursinhos também. E aí eu comecei a fazer um estudo mais estratégico, assim, né? Por exemplo, a gente começou a observar que tinham matérias que eram menores, que caíam, tinham uma maior quantidade de questões, né? Por exemplo, ECA, né? São 10 questões, o conteúdo de ECA é mais reduzido do que constitucional ou civil, que também são 10 questões, e é um mundo inteiro ali, né? Então, aí acabamos, e com a prática, fui observando, né, a necessidade de fazer esse direcionamento mais estratégico, assim, na condução dos estudos, né? E aí também acrescentando outras coisas que antes eu não sabia. Por exemplo, quando eu comecei a estudar por livro mesmo, de doutrina, né? Então tomava um tempo absurdo para ler aqueles livros. Eu não lia Lei Seca, que é calcanhar de Aquiles de muita gente, até porque não é tão divertido, né? Lei seca pura. E aí foi conhecendo também os meios de concurso, que você vai vendo, né, da jurisprudência, lá do professor Márcio também, que o material é muito bom. Então, foi um momento assim de descoberta de como estudar, né? Eu tive que primeiro aprender a estudar para depois necessariamente evoluir, né, nessa caminhada aí do concurso. Muito bem. E qual foi o primeiro concurso que deu certo? Bateu a nota de corte? Primeiro foi o do Paraná. Também Paraná. foi o Paraná, DPE Paraná. Esse Paraná foi o que? 2016? Eu acho que foi. 2016, 2017. Então tu Isso. começou a estudar 2015 e os 6 primeiros meses ali ficou com aquela sensação. E eu acho que isso é uma coisa que frustra muita gente. Eu tenho a sensação de que muita gente desiste nesse momento.
que sim, percorre aí 6 meses de estudo pesado, aí vai para uma prova e avança e 4 evolui. questões só. E aí para de estudar por conta disso. Me diz uma coisa, é, o que te fez não desistir no momento desse? Assim, quando tu foi para essa terceira prova e só avançou 4 questões, pensou em desistir? Em algum momento dessa caminhada tu pensou em desistir ou nunca pensou em desistir depois que começou? Na verdade, assim, são altos e baixos, né? Na vida de qualquer coisa, mas concurso também. Sempre tem a parcela de dúvida, né? Se realmente está no caminho certo, se era aquilo, será que eu não tinha que fazer, voltar para fazer outra coisa, né? Será que é realmente isso? Isso sempre passa, e é comum, até depois mesmo a gente fica ainda em dúvida. Mas era o objetivo que eu tinha colocado ali, né, para aquele rumo na época. Eu tinha saído, tinha abdicado de outras coisas, de fazer algumas escolhas para fazer isso. E aí também tinha o apoio da família, né, dos amigos, que também é muito importante, né? Até porque nessa vida de concurso, né, a gente sabe que é muito difícil e é muito bom ter o apoio das pessoas e também que as pessoas compreendam que a vida, apesar de ser um definidor, né, na vida de muitas pessoas, o concurso, a vida não é só o concurso, né? Existe vida além da prova, a pessoa tem que se cuidar, tem que ter cuidado com a sua saúde mental, porque eu já vi também alguns conhecidos, alguns colegas que sofreram muito por isso, né? Porque o concurso era exclusivamente a coisa da vida da pessoa, e isso é muito complicado, é uma coisa até interessante que as pessoas tenham em mente. Assim, e que é um processo também, né? Tipo, não está dando certo agora, mas eu vou corrigir aqui o caminho, ver o que eu estou errando para ver como é que eu chego ali naquele destino. Perfeito. Então, assim, até essa primeira prova que foi Paraná, que tu conseguiu bater a nota de corte primeira vez, pelo que tu me disse, assim, principais ensinamentos que te fizeram alcançar essa nota de corte. Tu falou, começou a ter ensinamentos de cursinhos, percebeu que tinham matérias que tinham um investimento de tempo menor e um retorno maior, ou seja, Sim, um ECA, uma matéria como ECA, eventualmente direitos humanos, princípios institucionais, que o conteúdo é menor e que tu, dedicando um tempo proporcionalmente menor do que penal, processo penal, constitucional, sim. conseguir ter um resultado bom de questões. Eu achei essa reflexão muito boa para dividir com a galera, né? Pelo que eu entendi, tu mudou o material de estudo, saiu de livros maiores para materiais mais objetivos, Sim, né? Que é uma coisa materiais que de a gente fala cursinho sempre também. aqui. É mantra aqui, a gente sempre fala, o material mais objetivo. E tu falou de lei seca. Tu tinha alguma... Como era a tua rotina de estudo de lei seca? Como era a tua rotina É, de estudo em geral, incluindo lei seca? na verdade, foi assim, também uma grande construção, né? Como quando a gente começa a estudar, a gente fica muito inseguro sobre qual método utilizar, né? A gente vê alguém que estuda de uma forma, a gente quer seguir, vê outra pessoa que estuda da outra, e aí você vai tentando. E eu sempre digo que o ideal é você achar, né, um método que seja bom para você, né? Que encaixe na sua forma de aprendizado, né? E assim, eu já tentei estudar lei seca de várias vezes, várias formas. Eu tentava pegar, eu vou começar a ler a lei aqui do início até o fim, a Constituição, passava do artigo 6º, eu já estava cansado ali, que é o artigo 5º gigante. E aí depois, o que deu certo para mim foi estudar a lei seca no assunto que eu estava estudando em outro material. Então, por exemplo, se eu estava estudando direito de família, por um material de resumo, de cursinho ou fazendo questões, eu ia pegar e estudar, ler a lei seca daquele material. Né? Então, ali num tempo de estudo, vamos supor, que se eu separasse ali 2 horas para direito de família. Então, eu tirava ali o final já para ler a lei seca daquela parte ali específico, né, que eu tinha estudado. Então, eu tentava encaixar um pouquinho de cada coisa no momento ali do estudo. Assim, eu geralmente começava o estudo lendo os informativos para dar uma aquecida assim na cabeça, né? Os Gostei da informativos ideia do aquecimento. Parece um parte do dia. isso é mais leve, né? Parece estar lendo o jornal. Deixa eu me atualizar aqui dos casos e tal.
E eu gostava muito de ler também aquele informativo do Márcio, aquele maior, que ele explica muito ali outros institutos relacionados ao julgado. Então, eu lia e ia revisando outras coisas. E aí eu tentava alternar as matérias por dias, assim. Tipo, esse dia aqui, segunda, eu vou estudar constitucional. Amanhã eu já estudo civil, né? E aí ia fazendo essa alternância, assim, nas matérias. E depois a sacada foi aí com a orientação de cursinho e tudo mais, de saber quais os temas específicos que eu ia estudar de cada matéria, que era justamente aquelas matérias que eram mais cobradas, né? Por exemplo, controle e constitucionalidade. Toda prova cai controle e constitucionalidade, né? E fui desenvolvendo mais ou menos o meu próprio material, digamos assim, né? Fui fazendo meus resumos, as minhas anotações, aí para mim foi ficando mais fácil, que às vezes eu já revisava pelo aquilo mesmo que eu tinha feito, né? Para a segunda etapa, para a prova oral, já foi facilitando muito mais o estudo, a construção desse material. E também eu fiz, também por aprendizado também conta própria, depois eu fui ver também que era uma das orientações, que eram os cadernos de erro, né? Então fazia questão, tinha coisas que eu nunca tinha visto na vida. Meu Deus, que negócio é esse? Eu ia, pesquisava e anotava lá no caderninho de erro aquele conceito, aquele coisa, e aí tudo virava material de revisão, né? Saiu o edital, agora é hora de revisar, né? Pegar as semanas finais e fazer essa revisão geral. Cara, em que momento tu descobriu o OUS nessa tua caminhada aí de Eu concurso? descobri o OUSE na segunda etapa do Paraná, Indo que para a segunda fase do Paraná. foi Legal. que aí eu passei e aí fica desesperado, Ou meu Deus, e seja, agora? foi justamente nesse ponto onde a gente estava da conversa, né? Tu Isso, conseguiu a nota de corte, aí foi começar a se preparar para a subjetiva. Aí foi que isso, exato. descobriu o OUS. Aí me conta como Foi. foi a preparação para a prova subjetiva para a DPE do Paraná. Eu me lembro que a DPE do Paraná, né, ela tinha uma prova meio incomum com relação à subjetiva na época. Eu peguei assim, foi a primeira prova subjetiva e já foi um paulada, porque eram 6 horas de prova, uma peça criminal, uma peça civil e 4 questões. Aí envolvia filosofia do direito e uma série de coisas. E aí eu fiz o OUS, justamente agora é a hora da prova escrita, né? E aí, o que eu faço, né? Como é que é? E Tu tinha aí a experiência, gente. tu tinha advogado, mas tu tinha Isso. experiência nesse tipo de A gente peça. pega um pouco de experiência, mas só que, por exemplo, a, a formatação do estudo, né, e da forma de escrita para a prova subjetiva é diferente, né, do trabalho. Você utiliza, claro, aquela bagagem, mas a forma de você expor os argumentos, né, a forma de fundamentar, de ter que colocar convenção internacional, Constituição, lei, jurisprudência, eventualmente até defender um entendimento contra-majoritário, né, contra a súmula. Isso tudo foi muito importante fazer o curso para a gente pegar, né? Saber, nesse caso aqui, o que eu tenho que deixar claro? É isso. Apesar de ter, acho que é a súmula 231, né, que fala do limite lá da redução da pena. E aí, não, aqui uma das teses aqui, pelo menos da FCC, é que você tem que pedir a desconsideração dessa súmula. Então, é um estudo específico, assim, para a gente saber o que cai, realmente como colocar. Pelo que tu me falou aqui, então, no começo da live, que passou Rondônia e Maranhão, ou pelo menos foram esses que tu tomou posse. Tu passou no Paraná ou não passou no Paraná? Não, não passei. Como foi a história do Paraná? Por que que não deu certo lá no Paraná? Eu acho que eu não atingi a nota de corte da subjetiva. Porque como foi uma prova muito corrida e era minha primeira prova, eu fiz, consegui fazer tudo, né? Toda a prova, respondi. Para mim já foi uma grande vitória, porque foi uma prova assim, pauleira mesmo. Eu tinha levado um monte de comida, porque a gente ia passar a hora do almoço toda lá fazendo prova. A prova ia acabar só 3 horas da tarde. E aí eu não consegui, tipo, um pedaço de chocolate, um gole de água, e o resto foi só Você fazendo leva a prova. uma cesta básica achando que vai ter muito tempo para comer. No final das contas, a adrenalina é tanta que comeu bastante Esquece. lá, né? E aí eu não atingi a nota de corte. E aí volta, né? Fazer tudo. Aí a gente Isso, tenta isso outras provas. ir para uma
prova subjetiva e não dá certo, isso te abateu ou isso te motivou ou não foi nenhuma coisa nem outra? Eu acho que teve um Assim, dá pouco pra dos ver que é um dois, cara bem assim. tranquilo, né? Mas, É, e na teve um pouco dos realidade, dois. assim, Você na fica um pouco vida live, triste, fica um pouco triste, né? Porque não passou e tal. Mas também dá aquela motivada sentindo, pô, consegui já, né? Já furei a primeira barreira aqui, na primeira etapa. E aí a gente vai, eu acho que é pior assim quando você faz outra e não consegue pegar a nota de corte de novo. Aí dá uma baixada mais assim, qual foi a mas prova, primeira prova que tu fez depois do Paraná? agora eu não me lembro. Não sei se foi Bahia, alguma coisa assim. Mas essa prova é a seguinte, tu fez o corte da objetiva ou não? Não, aí eu não fiz. Não Aí depois fez. eu fui fazer o corte depois em Rondônia. Aí eu já Então tu fiz, passou um tempo aí sem fazer nota de corte depois dessa do Paraná. sim, Não sim, bateu um passei. desesperozinho não aí? Bate com certeza. A gente fica Cara, assim, e né? o estudo mudou depois do Paraná? Tu fez alguma mudança de estudo? Como foi que tu fez aí para voltar a conseguir alcançar a nota de corte? Na verdade, assim, eu fui aprimorando alguns métodos, né? Esses que eu estou falando aqui já foram resultados, né, do que deu certo e do que deu errado, né? Ah, Mas aí, entendi. Então aos foi poucos, eu dentro fui daqueles aprimorando a 6 forma primeiros de. meses que tu teve aquela maturidade para entender, mudar a bibliografia, mudar a Isso. legislação, isso aí foi já no caminhar mesmo depois do Paraná. Sim, sim. Eu não tinha, por isso que Ah, eu não tinha, quando eu comecei, na verdade, eu não tinha essa noção, né? Foram noções que eu fui pegando depois, né? Com a prática, já fazendo concurso, já viajando, já no meio de tudo, né? Porque até, minha opinião, facilita mais, é mais, assim, porque você vai vendo na prática o que funciona e o que não funciona. Às vezes eu encontrei algumas pessoas que tinham uma noção que não, eu vou estudar tudo e depois vou fazer a prova. E aí não dá, porque você nunca vai estudar tudo, né? E às vezes o que cai na prova, o que está caindo, a forma que está caindo, não é necessariamente aquilo que você está estudando ou fazendo. Então, o ideal, na minha experiência, foi eu fazer os dois que eu podia balizar ali o que já em tempo real o que estava dando certo e o que não estava. Entendeu? entendi. Aí eu fui desenvolvendo isso, tipo, horário de estudo, forma de estudo, então foram todas técnicas que eu fui vendo o que está funcionando, o que não está. E aí fui desenvolvendo mesmo meu próprio método, minha própria forma de estudo. Entendi, perfeito. Aí 2018 deu certo, Rondônia, né? Voltou a dar certo depois desse tempo do Paraná, foi um tempo bom, então você teve que ser bem resiliente, né, para se manter ali estudando, depois de ter Sim, chegado numa segunda fase, ter voltado para a primeira fase, ter tido insucessos e chegar em Rondônia novamente. Foi dentro desse período todo que teve essa maturidade de como estudar para provas objetivas. E aí voltou para uma subjetiva. O que tu corrigiu, digamos assim, de forma de trabalhar em relação à segunda fase do Paraná e à segunda fase de Rondônia, que agora deu certo? o que eu corrigi foi justamente a forma de fazer a prova, né? De como expor o conhecimento na prova, né? Às vezes você tem o conhecimento, você sabe ali, mas a forma como você coloca ou como você dispõe, ele não fica tão atrativo para o examinador avaliar. Repito sempre Então, nos nossos cursos, tanto de prova subjetiva quanto de prova oral, que uma coisa é saber, outra coisa é explicar o que sabe, né? exato. Então, o que mudou foi isso, a forma como foi exposto o conhecimento. Claro, já tinha uma bagagem maior, né? Já tinha se passado ali um ano e pouco, e tinha já maturidade nesse sentido, né? Eu voltei a fazer o OUSE também para a prova de Rondônia, né? E aí foi a primeira vez que deu certo também para ir para oral, né? Que eu Massa. passei, e aí que é o medo do grande parte dos concurseiros, né? E agora chegou na prova oral, né? E também a gente fez aí o curso lá em Fortaleza Eu também. lembro, engraçado, eu Foi tenho uma recordação bem viva de ti no curso de prova oral da DPE do Maranhão. Tu fez, não fez do DPE do Maranhão Maranhão. com a gente? Eu Sim, tenho uma fiz. memória bem viva de ti no Maranhão, mas eu não lembrava que tu estava nesse de Rondônia, que foi um curso maravilhoso, por sinal. Foi, teve Teve um vários. carnaval na porta do hotel.
Exatamente. Depois a gente até saiu, né, para um barzinho próximo lá do Sim, hotel, eu lembro disso. Mas é, eu não lembrava que tu tinha feito esse curso, que foi um curso maravilhoso, que vários alunos nossos foi. tiveram depois com a gente, o Rafael Figueiredo, a Isabela Campos, Isso. o Jaime também estava nesse curso. Então, assim, Todo mundo muita lá em gente Rondônia boa. hoje em dia. Como? Todos eles são defensores em Rondônia hoje em dia. Verdade. Todos eles são defensores em Rondônia hoje em dia. Perfeito. Foi um curso maravilhoso esse. Então, tu estava nesse curso também. Que coisa boa. Tava. E aí, como foi a experiência de um primeiro curso de prova oral e uma primeira prova oral, né? É, é aquele negócio assim, ninguém tá preparado, né? Então é meio que um susto e bora lá. Cheguei até aqui, é o jeito, né? Vamos lá fazer o que tiver para fazer. E foi a nossa banca em Rondônia foi uma banca meio estranha, assim, meio incomum. Porque em regra, eu acho que era FGV na época, e em regra você tem defensores compondo a banca para defensores, né? E aí eu me lembro que lá tinha uma examinadora que é delegada, tinha um que era major da PM em São Paulo, tinha outro que era um juiz, e aí todo o pessoal já começa a fazer a análise, né, dos examinadores, aí tem um que estuda uma tese ali, a tese que trabalha do doutorado já não é uma tese não tão boa para a defensoria, e aí vai ficando aquele coisa, mas assim, acho que a gente chega num ponto que tem tanto esforço, estudo, que aí não, vamos lá e vamos enfrentar e ver o que que dá, né? E acho que foi assim, é uma coisa que a gente está no meio do caminho, não tem como ter uma compreensão do que acontece, né? E faz porque tem que fazer, estuda como estuda que está lá e todo mundo já fala, né? Já chegou na prova oral porque você já tem uma bagagem. Apesar da síndrome do impostor, que também todo mundo sofre nessa etapa, mas é uma experiência também muito enriquecedora, até para depois, para o trabalho mesmo como advogado, hoje em dia, né, para o trabalho enquanto defensor, são algumas coisas de ensinamentos que a gente pega de curso de prova oral e para fazer, né? Por exemplo, eu cheguei aí no Maranhão na segunda, acho que no primeiro mês me botaram 2 semanas na vara do júri. Eu nunca tinha feito júri. E aí é aquele negócio, bora lá, pedir ajuda para os colegas e vamos fazer, tem que fazer, vamos Experiência de curso fazer. de prova oral tinha que servir para alguma coisa, né? Não só para prova oral, também para a prática. E lembra das técnicas e finge que nada está acontecendo e vai lá falar. Tu passou em Rondônia em que lugar? 33º. 33º, ou seja, tu sabia que ia tomar posse, né? Então eu te Sim. pergunto, como foi a sensação, cara? Como foi a sensação lá, formado em 2013, começou a estudar para concurso em 2015, é, achava no começo que ia ser fácil, conseguiu passar numa prova objetiva, foi para subjetiva, perdeu, teve que passar mais um ano e meio estudando de novo, conseguiu chegar numa segunda fase e aí passou no concurso. Qual foi a sensação de passar, de ser aprovado, Ah, de saber que ia tomar é, posse? é uma coisa muito difícil de escrever, assim, né? É uma mistura de emoções e a gente fica até, às vezes, sem cair a ficha. Até eu, hoje em dia, ainda não caiu a ficha. Já estava outro dia e o pessoal, você que é o defensor, eu parei por alguns segundos, assim, para pensar, realmente, sou eu, né? E foi muito bom, assim, o resultado, né, de todo o esforço que a gente faz, da construção mesmo, de tijolinho por tijolinho ali, né, de todo dia, e até conseguir mostrar também, a satisfação de mostrar que é possível, assim, né, que você venceu, que você conseguiu. É muito legal essa sensação, não só para a gente, né, mas também para a família, para os amigos. Tem uns amigos que estudam também junto com a gente, e a gente tem essa sensação que é uma vitória conjunta, né? Vitória de todo mundo. Muito massa, muito massa. Então, tu estava aprovado, sabia que ia tomar posse, mas aí veio a Defensoria do Maranhão. Tu fez algum outro concurso depois de Rondônia, além do Maranhão? Fiz, eu fui, na verdade, como o Maranhão era a minha casa, né? E eu queria vir ser defensor aqui, eu passei, eu já estava. E aí vai acontecendo também aquilo que a gente
ouve as pessoas falarem, né? Chega um tempo que você consegue fazer uma base, que você consegue passar mais facilmente para a segunda etapa, né? Já consegue atingir uma outra prova oral. Então, depois de Rondônia, eu fiz a DPE São Paulo, fiz a DPE Minas, eu já estava na... Aí tomei bomba também na primeira fase da DPE do Rio Grande do Sul. E aí, na de São Paulo, de Minas, eu inclusive não fui fazer a segunda etapa para me concentrar mais para passar aqui no Maranhão. Né? Já estava, é esse que eu quero, então esse aqui são ótimos estados, ótimas defensorias, mas eu fiz a escolha de não ir para lá. Né? Por exemplo, eu fiz também o Ministério Público do Piauí, perdi, assim, não fui para oral por questão de português, que era CESP, assim, foi É, 0,19 que me tirou da oral. esse E aí português de sucesso é uma loucura. eu também estava já também na fase oral daqui do Maranhão, então é, aí o pessoal disse, não, contrata um professor de português e tal, mas também já não era o meu interesse, eu E já o estava, português do CESP não tem nada a ver com português, né? O pessoal sim, de é uma português coisa assim, então, é até uma a, pavimentação. Nos nossos cursos, a gente até coloca uma videoaula específica para isso aí, porque muita gente acha que português é português e acha que assim, eu sei escrever vai dar certo. Mas são sim, bobagens, assim, é como escrever o número da lei, é como você cita uma autoridade, menciona uma autoridade, como você faz a abreviação. São coisas assim bobas, idiotas, e que sim, eles tiram é, pontos pesados por conta disso. Então tem gente que acha, não vê essa aula por conta disso e perde o ponto. curso, né? E o Ministério Público Piauí foi assim, tipo, eu fui fazer porque era aqui do lado, o estado do lado do Maranhão, né? Queria Aí eu voltar para não, casa, né? então eu Para mais perto de fiz. casa. E aí, mas também assim, eu já estava na Oral do Maranhão, já tinha uma boa colocação, então eu vou concentrar meus esforços Uhum. para cá, né? Para fazer aqui da questão mesmo de escolha, né? Eu vou escolher direcionar meus esforços para cá, porque meio que eu já tinha uma aprovação, né? Que era de Rondônia, então a próxima e a final, que eu, graças a Deus, me aposentei também do Do- mundo dos concursos, era aqui no Maranhão. teve alguma diferença no teu estudo de Rondônia para o Maranhão, em termos de metodologia, de por onde tu estudava, a questão da letra da lei, ou não? Foi a mesma pegada? Eu acho que foi a mesma pegada, só que aí a gente, assim, eu já estudei muito mais pelos meus materiais, assim, porque eu sempre gostei de estudar resumindo, escrevendo. Para mim ficava muito mais fácil revisar o assunto eu sabendo o que eu tinha escrito para mim mesmo, assim, né? Tu fez Então, o curso de prova oral do OUS, eu sei que tu fez para o Maranhão, que eu lembro sim, bem de ti fiz. lá em São Luís, inclusive. Isso. Agora, tu fez o de subjetiva e o de objetiva também, ou só o de subjetiva? Eu acho que eu fiz da subjetiva também, do OUS, porque foi junto, né? A subjetiva e a Ah, objetiva. foi objetivo e subjetivo. Então tu Acho que eu fez. fiz. Foram Eu os fiz dois cursos. também. Eu E eu tava tirei até uma em nota dúvida muito se tu boa, fez por aqui em sinal, São Luís. na época do Maranhão. Tipo, Como? eu consegui tirar uma nota muito boa na subjetiva. Foi o que me alavancou mais na. Que ironia do destino, né? Depois daquele DPE Paraná, né? Tirar uma boa na E subjetiva. aí foi o que me alavancou mais para ficar numa posição melhor, né? Numa posição que tinha muito mais chance de ser chamado. Né? E Entendi. graças a Deus deu certo também. Massa, Igor. Cara, então, assim, deu para entender bem tua trajetória. Então, eu tenho umas perguntas para ti que são mais para motivar a galera que vier assistir isso Sim, ou dar dicas, seja como as pessoas querem entender. Cara, se tu fosse dar uma dica para a galera que tá estudando aí, tá na luta, seja eventualmente quem tá começando, ou mesmo quem tá naquela fase tua pós DPE Paraná, no quase, né? Tá chegando, mas tem um tá chegando. revés, chegou no subjetivo, mas depois não conseguiu fazer a nota de corte. O que tu diria para essa pessoa? Imagina que um amigo teu tá nessa situação, chega aí e fala isso para ti. O que tu diria para ele? É para não desistir, né? Eu acho que a mensagem maior é isso, essa persistência, né, de não desistir e também entender os seus limites. Né? Eu acho que quando a gente entende nossos limites, nós sabemos o que nós estamos fazendo certo e errado, e aí a gente pode corrigir essa trajetória.
É muito importante também não se comparar, né? Porque sempre quando a gente olha para o jardim do vizinho, né, é sempre mais verde. Muito Então, bem. é muito importante você ter uma consciência sua mesmo, né, de quais são os seus limites, qual é a sua forma de aprendizado e que precisa persistir, né, dentro das suas condições, dentro do que você pode, né, dentro do seu esforço, você continuar, que é um trabalho lento mesmo, um trabalho de algum tempo, né, é só questão de quando, assim, praticamente, né, se você não desistir, tiver essa atenção para adequar seu método de estudo, para ser uma forma que você consiga compreender e seja sustentável, que isso também é muito importante, Muito importante ser sustentável. Tem porque muita gente que começa com todo o gás, mas é isso. exagerado. E aí acaba É, cansando. você pode até conseguir estudar 10, 12 horas por dia, mas no outro dia você não consegue estudar nada, né? Então você precisa, eu acho que é muito importante cada um descobrir a sua forma de estudar, né? Do que dá certo para você e continuar, né? Persistir. Muito bem. Cara, eu sempre tive o sonho de fazer aquele momento Marília e Gabriela, sabe? Aquele pá bola, eu digo uma coisa e você responde o que vem à sua cabeça, entendeu? Com uma palavra. Eu sempre tive o sonho de fazer isso. Vamos aproveitar esses nossos últimos 5 minutinhos para fazer um bate-bola? Eu sempre quis fazer aquilo ali, pode ser? Bora. Bora, então bora lá. Eu vou dizer uma palavra, uma expressão e você diz o que vem à sua cabeça, assim, o que vier à sua cabeça. Prova objetiva. Ruim, 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 ruim. ruim. Beleza. Prova oral. Legal. Eu gostei da prova oral de fazer. É um outro clima, apesar do medo, é muito. Massa. É muito bom esse contraste, eu ouvi esse contraste. Prova objetiva, ruim, péssimo. O Eu gostei objetivo é disso. muito limitado. A gente olha assim, Prova não, mas eu acho que objetiva é caberia outra péssimo. coisa aqui, né? Muito bom. DPE Maranhão. É o sonho de carreira, né? É Muito massa. Ouse saber. excelente. O curso é excelente. Me ajudou muito, né? Ouse saber. De várias provas aí, etapas. Fez parte da caminhada também de concurso. Massa. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de saber. Concurso público. É, persistência. Muito bom saber. Sucesso. Acho que é a vida normal. Você conseguir viver bem já é um sucesso muito grande, acho. Ter paz de espírito, qualidade de vida, isso é o que importa. Exato. Cara, muito massa, Igão. Cara, o que você quer dizer aí pra galera? O que você poderia dizer pra galera aí que assistiu a gente? Alguém que tenha chegado mais pro final aí? Qual o recado que você deixa pra comunidade concurseira que assista a gente aqui agora? Eu acho que o recado é esse, assim, de persistir, né, de se entender, se cuidar também é muito importante, né, fazer alguma coisa que seja boa para você e que construa o seu sonho, né, você consiga traçar uma meta e consiga traçar objetivos concretos, né, que você consiga fazer no dia a dia até conseguir o seu objetivo final, que é a aprovação. E não desistir e entender também que é um esforço, se a pessoa realmente quer concurso, é um esforço necessário, né, mas também é um esforço passageiro. Né, de uma hora acaba e aí vocês vão ter outras preocupações, né, vai passar no concurso e aí a sua vida vai ser outra, vão ter outros objetivos, né, outras preocupações, outros perrengues, porque é assim mesmo. Galera, esse foi o Igor Ferreira, aprovado na DPE Rondônia, aprovado na DPE Maranhão, empossado nas duas, que realizou seu sonho de voltar para casa. Igor, você é um cara que transmite paz pra gente. É um cara que transmite, Ah, assim, eu que agradeço muita a calma e oportunidade com de falar certeza vai aqui. motivar muita gente. Desculpa, pode E falar. agradeço também aí o Ouse, né? E é muito legal isso, assim, as amizades que surgem disso, né? Do concurso, de viagem, das pessoas que a gente conhece. Tá falando aí do Jaime, do Rafael, da Isa, né? Então são pessoas que é a parte boa também, né, disso, que agrega muita gente na nossa vida e no país todo. E vocês aí do Ouse, tu, a Lara,
o Muniz, todo mundo, a galera, gente boa Rodrigo. demais. E a gente já tem todo mundo como amigo mesmo, né? De tanto conviver ali, de curso, de prova, conversa, já parece, já se conhece há muito mais tempo. Massa, massa. Obrigado, foco na Posse Fé. Colocou aí também que o vizinho dela passou na DPE Bahia e foi aluno do 11. Coisa boa. Galera, eu fico muito feliz. Muito obrigado, Igão. Cara, Valeu, sucesso. Felipe, um Vamos abraço. deixar outras coisas aí pra gente fazer junto, viu? Você é um cara Bora, bora, que é tamo aí. referência pra gente. Eu que agradeço, amigo. Obrigadão aí, um abraço aí para todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.